Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo da Quaresma do ano A. O texto que é nos apresentado pela liturgia se encontra lá em Mateus capítulo 17, versículos de 1 até o 9. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e assim você não perde nenhum dos vídeos, inclusive ativa as suas notificações, ok? Então vamos lá. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Amados irmãos e irmãs, todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, nós fazemos sim essa leitura e meditação dentro do famoso texto da Transfiguração de Jesus. Enquanto no primeiro domingo o foco são nas tentações, agora no segundo domingo nós somos convidados a subir o monte. E aí vamos juntos estudar esse texto, porque eu não sei você, mas esse é um dos textos que mais geram curiosidades nas pessoas e também explicações equivocadas. A primeira coisa que é interessante eu te contar é que esse texto ele já aparece dentro do Evangelho de Marcos. E como nós costumamos, dentro do estudo teológico da Bíblia, analisar que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, é interessante eu entender qual é a roupagem inicial que Marcos traz para nós. Marcos, ele coloca na mesma estrutura de Mateus e de Lucas, então parece que os textos têm a mesma finalidade, que é mostrar esse relato justamente após aquele momento que nós costumamos chamar da confissão de Pedro. Que confissão é essa? É aquele momento em que Jesus chama os discípulos e diz assim: Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro acaba confessando que ele é o Messias. E aí, depois daí, Jesus anuncia que vai ter que sofrer. Nós vemos um relato do Evangelho que Pedro não gosta muito disso. É à luz desse relato que aparece o texto da Transfiguração. Para você ver que não sou eu que estou inventando isso, é interessante você saber que antes do relato que aparece na liturgia, aparece uma conotação assim: 6 dias depois. 6 dias depois de quando? Desse relato, de Pedro que não entendeu, que não compreendeu que Jesus também deveria ser esse servo sofredor. E aí chegamos no texto que vai dizer assim, nós vamos ler versículo por versículo para a gente poder entender. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E aí a grande importância é por que Jesus então chama esses 3? Pedro, Tiago e João. Se nós observarmos bem, Pedro é aquele que é muito duro, ao ponto de ser colocado como expressão de pedra, Uma dureza que não quer aceitar a cruz. Tiago e João são aqueles que são muito ambiciosos, que inclusive receberam o apelido de filhos de trovão. Então é interessante você perceber que Jesus meio que chama 3 problemáticos, para que possam eles mesmos entenderem a dinâmica da cruz. Porque na verdade é isso que o relato da Transfiguração nos traz. É uma nova compreensão agora acerca dos acontecimentos que Jesus teria que viver, pensando no contexto antes daquilo que aconteceu, e para nós hoje, aquilo que Jesus de fato teve que então vivenciar. E aí o que é que vai acontecer? Aqui diz que subiram a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Preste atenção no que eu vou explicar. Muita gente até hoje tenta dizer onde é que é essa montanha. Inclusive na patrística, se levantou a ideia de que seria no Monte Tabor, e aí tem até gente que hoje vai visitar e vai dizer que lá aconteceu a Transfiguração. Mas hoje acontece um fenômeno na compreensão teológica de que existem lugares dentro da Bíblia que não são lugares geográficos, mas lugares teológicos. Deixa eu tentar esmiuçar isso para vocês, que esse conceito é importante.
Um lugar geográfico é um lugar que eu consigo saber em que lugar exatamente foi, latitude, longitude, se é norte, se é sul, se é à direita de não sei aonde, enfim, eu consigo localizá-lo no mapa. Um lugar teológico quer dizer assim, é um lugar que ao invés de querer me trazer informações geográficas de localização no mapa, ele quer me falar algo de Deus, por isso que é lugar teológico. A palavra teológica quer dizer isso, né? O conhecimento, o estudo sobre Deus. Então, na verdade, esse monte, ele é um lugar que nos fala sobre Deus. Por quê? Vamos entender melhor. Lá no Antigo Testamento, a grande compreensão é de que Deus morava acima das nuvens. Então, qual é a forma mais próxima de chegar até Deus? É ir para lugares altos. Então, as montanhas, os montes eram locais por excelência do encontro com Deus. Obviamente, como eu já contei para vocês, porque tinha essa compreensão de que ele estava tão acima de nós. Então, sempre que se subiu uma montanha, era para buscar ter um contrato com Deus. E aí, mais do que isso, quando eu vou lá para o Antigo Testamento, eu lembro de Moisés, que sobe até o monte para buscar as tábuas da lei. Né? Quantos relatos aparecem isso? Por exemplo, Abraão, que sobe até a montanha para poder ofertar Isaac, seu único filho. Então, sempre o local de subir a montanha remete a essa dinâmica de ter esse encontro com Deus, de conhecer a Deus. Mas vamos prosseguir, que eu estou vendo que já fazem 6 minutos de vídeo e eu estou no início ainda. Mas vamos comigo. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. É interessante você perceber, né, que aqui aparece então essa iluminação, essa luz clara, né? Geralmente, só quem tinha essa dinâmica de luz clara eram os anjos ou Deus, dentro dos relatos do Antigo Testamento. Só que é interessante que, embora sendo iluminado, o seu corpo continua o mesmo. Então, Jesus é a mesma pessoa. Aquele mesmo que disse que ia sofrer é o mesmo que agora está com o rosto iluminado. Ou seja, em outras palavras, o mesmo Cristo que disse que ia sofrer é o mesmo que vai ressuscitar. É o mesmo que vai um dia sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós dizemos no Credo. E é interessante também entender que lá no Antigo Testamento, quem era iluminado era Deus e os anjos. Ou seja, Jesus faz parte dessa nova realidade. Ele não é uma pessoa qualquer. Ok? Vamos continuar. Agora nos apresenta no versículo 3, né, que aparece Moisés e Elias. É interessante entender, não é? Moisés, ele representa para o povo judeu justamente a lei. E Elias representa os profetas. Então, em outras palavras, em Jesus, a lei e os profetas ganham plenitude, ganham real sentido. Em Jesus, a lei e os profetas convergem. Tudo para a pessoa de Jesus Cristo. E aí, continuando, né, diz assim que eles estavam conversando com Jesus. Não diz o que eles conversavam. Né? Tem até gente que fica tirando onda com esse texto, né? E eles sabiam que era Moisés e Elias se não tinha foto naquele tempo. Então, entendam que se a gente for levar coisas ao pé da letra, nós vamos levar realmente a perguntas que são bem, desculpa a expressão, mas perguntas muito idiotas. Na verdade, não é esse tipo de pergunta que eu preciso fazer o texto, mas é entender quem simbolizava Moisés, quem simbolizava Elias. E obviamente é interessante entender, né, que é Jesus quem tem o rosto brilhando. Então Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias. Jesus supera a lei, Jesus supera os profetas. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha bem, aquele mesmo Pedro que estava vendo que Jesus ia sofrer, que não gostou, agora disse: mas rapaz, como aqui é legal, né? Aqui é tudo de bom, vamos continuar aqui, Jesus, porque aqui é mais calmo, aqui é mais tranquilo. Aqui não, o Senhor não está falando de cruz, aqui o Senhor não está falando de sofrimento, aqui o Senhor não está falando de ser rejeitado, aqui é bom, permaneçamos aqui. Essa é a compreensão de Pedro. E ele até fala das tendas, né? Inclusive as tendas remetem a essa festa das tendas que acontecia naquele tempo. A tenda da aliança, onde Deus se manifestava, né? Mas aí, o que acontece? Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. A nuvem, né, simboliza de fato a presença de Deus. E da nuvem uma voz diz: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Olha que interessante, né? Lembra que Pedro ainda não entendia que Jesus tinha que sofrer, ele não concorda, ele não compreende. E aí vem a transfiguração, que é meio como um respiro de esperança para aquele povo, que agora vão dizer: nossa, o mesmo que sofrerá também aparecerá em glória. Esse mesmo Pedro agora vai ouvir essa voz, né, que vai dizer: Este é o meu filho amado. Ou seja, Deus agora confirma: Ele é um ungido, Ele é o Messias, Ele é o enviado. E Ele diz: escutai-o.
Quando ouviram isso, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto por terra. É uma expressão do Antigo Testamento. Sempre que o homem vê o divino, ele se assusta. Jesus se aproxima, toca e diz que eles não devem ter medo. Né? Depois eles só veem Jesus. E quando desciam da montanha, Jesus disse que não falem a ninguém. E aí a grande pergunta é, amados irmãos e irmãs, o que a gente pode refletir sobre esse texto na compreensão da Quaresma? Eu trouxe alguns apontamentos aqui no papel para que eu não esquecesse de dizer a vocês. Primeira coisa interessante, né, é você entender que naquele tempo existia uma grande dualidade, o dualismo, né? Alguns queriam apoiar o Cristo que veio ser um servo sofredor, que veio carregar sobre si as suas dores, e outros, um Cristo que está em glória. Parece que eram Cristos diferentes. A Transfiguração mostra que não. É o mesmo Cristo, ponto. Ele se ilumina, mas é o mesmo que antes disse que ia sofrer. A gente não pode ficar particionando o Cristo, né? Parece que o Cristo da cruz não é o mesmo Cristo que está no céu e vice-versa. Não, não é assim a coisa. Segunda coisa importante que eu anotei para vocês aqui. Quando o Pai diz, né, escutai-o, ouvi-o, né? Ouvir é mais do que uma audição física, é mais do que isso aqui. Na verdade, é apreender algo na mente, ou seja, aceitar o que ele fala. Em outras palavras, é o Pai que diz, olha, ouvi o que ele falou naquele momento, que ele vai ter que sofrer. Escutar as orientações que ele dá para vocês que são discípulos, de que vocês não busquem, por exemplo, em primeiro lugar. Escutai-o, aceitai o que ele fala. Outra coisa, quando o próprio Jesus diz não tenham medo, né? Em outras palavras, vamos em frente, gente, apesar das realidades, apesar da cruz, vamos em frente. Apesar de vocês não entenderem tudo, vamos em frente. Né? E a gente pode até pensar que a própria luz iluminar as trevas do mundo ao nosso redor. Além disso, subir ao monte também quer dizer sair. Sair da nossa visão pequena. Sair do nosso medo da cruz. Sair do nosso medo de conversão. Sair do nosso medo do sofrimento. Né? E permitir com que ele nos transforme. É interessante que a palavra transfiguração remete a uma transformação tanto externa como interna. É uma transformação completa. Nós também somos chamados no segundo domingo da Quaresma a experimentar a transfiguração. Permitir com que o amor de Deus e a sua misericórdia nos transforme. O nosso rosto também precisa irradiar a luz. E aí eu trago, né, 3 últimos pontos. Primeiro, a cruz, meus amados irmãos e irmãs, é porta da ressurreição. A cruz não pode mais ser vista apenas como um ornamento que eu coloco na parede, como enfeite, né? Como uma lembrancinha apenas. Mas ela é porta para a ressurreição. Não existe ressurreição sem morte. Né? O sofrimento também, a gente tem que entender que ele não é o que a gente costuma chamar de sadomasoquismo, ou seja, algo que eu gosto e fica ali para sempre. Não. O sofrimento ele é transitório. Ou seja, o episódio da transfiguração quer dizer o Cristo que vai sofrer um dia também estará em glória. Então é algo passageiro. A cruz é passageira. Entendamos isso. E por fim, a grande pergunta é, já que o segundo domingo da Quaresma nos convida a subir ao monte, como subir ao monte? Com 2 palavras, oração e recolhimento. Que tal nessa segunda semana da Quaresma buscarmos um tempo a mais de recolhimento junto ao Senhor e subir ao monte em meio às adversidades da nossa vida? É isso que nós somos convidados. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.